Neste último episódio, estamos de volta a Bruxelas, onde começámos. 1 ano e 23 episódios depois, vamos sentir o pulso da economia da Europa. Percorremos a UE e os seus muitos problemas, desde os planos de resgate até à União Bancária. Neste 24º episódio, perguntamos se o cenário está melhor. Analisamos as estratégias para o crescimento futuro, com as quais toda a gente parece concordar, e vamos saber a opinião divergente dos principais convidados do ano sobre as questões e as soluções que podem funcionar. Se achava que os dados económicos só serviam para os governos e para os bancos avaliarem o estado da economia, estava enganado. Ao longo de 23 episódios, explicámos alguns dos principais indicadores, como o PIB, a inflação e o desemprego. Mas aqui fica um curso intensivo para saber porque é que o estado da Europa é importante para nós e para o mundo. 4 milhões de quilómetros quadrados, com 503 milhões de habitantes. É a terceira maior população do mundo, depois da China e da Índia. Mas todos estes cidadãos só representam 7% da população mundial, então imagine-se o tamanho do comércio da UE. 2/3 deste comércio é feito com outros países da União Europeia, o que destaca como as relações internas são importantes para a Europa. Vamos falar sobre o PIB mundial. A zona euro sozinha é a segunda maior economia com moeda única do mundo, logo atrás dos Estados Unidos. E quando se trata de exportações, a zona euro supera mais uma vez o resto do mundo. Junte-se a zona euro ao resto da Europa e o resultado é enorme, maior do que os Estados Unidos da América quando se trata da produção de bens e serviços. Algo que realça porque é que a saúde económica da Europa é importante não apenas para si, mas para todo o mundo. Este programa viajou por toda a Europa para sentir os problemas económicos que afetam as nossas vidas em 28 países. Um ano depois, qual é o ponto da situação na Europa? Giovanni Maggi explica. A situação económica na Europa está melhor do que há um ano. As medidas tomadas pelos governos e pelas instituições europeias e internacionais já deram os resultados esperados. Em suma, o cenário da economia europeia é negro ou não? A situação económica é um pouco melhor do que no ano passado, mas diria que não é muito melhor. Tecnicamente, vemos o fim da recessão desde o início do ano passado. Nesse sentido, a situação melhorou, mas a recuperação é muito superficial, muito ligeira. O desemprego continua muito alto. Houve pouca criação de emprego. Tendo em conta os números alemães, a criação de emprego está próxima do zero. O déficit orçamental está agora sob controle, mesmo nos países mais atingidos pela crise. Mas o preço a pagar é muito alto. Mais dívida pública, uma queda acentuada da procura interna, mais desigualdade e pobreza. A taxa de desemprego na Europa ainda é muito alta. Chegou a altura de uma mudança na política pública? Precisamos de injetar mais vitalidade na economia. Parte tem de vir da política monetária. Acredito que o BCE precisa de fazer mais, incluindo a compra de ativos na zona euro. Mas outra parte tem de vir da política fiscal. Creio que precisamos de um estímulo de investimento, em particular na Alemanha, mas também ao nível da zona euro como um todo. O aumento da competitividade tem sido conseguido em vários países, apenas com a redução dos custos do trabalho. Mas para melhorar a produtividade e outros fatores, é necessário investimento na educação, na investigação e na inovação. E com dívidas pesadas, a margem de manobra é muito limitada. Para mim, a melhor forma de aumentar os investimentos, em particular na periferia da zona euro, é através do aumento da utilização do orçamento da UE. Também haveria um maior controle sobre o tipo de projeto no qual se embarca. Em alguns países, como em Portugal e na Grécia, existem exigências para a reestruturação da dívida soberana, como taxas de juros mais baixas e prazos mais longos. Na verdade, receia-se que o montante da dívida não seja sustentável. Na minha opinião, parte da resposta para o problema está em cumprir o mandato do BCE, atingindo uma taxa de inflação não de 0,5% ou 0,7%, como atualmente, mas de 2%, perto dos 2%. Isso ajudaria muito à sustentabilidade da dívida na Europa.
Podem existir países em que a dívida é demasiado elevada e, neste caso, acho que o tema da reestruturação da dívida está de novo em cima da mesa. No ano passado foi concluído o projeto da União Bancária. Podemos dizer que a fragilidade do sistema e a crise financeira são problemas do passado? Neste momento, a única coisa que temos é um supervisor, mas ainda temos uma situação antiga, onde o supervisor tem de lidar com 18 autoridades nacionais diferentes e existe apenas um acordo relativamente flexível sobre como resolver as questões. Desta forma, na minha opinião, o sistema financeiro continua frágil. Depois de tantas viagens, finalmente conseguimos terminar. Qual foi o ponto alto de todos os sítios onde estiveste e de todas as pessoas com quem falaste? Cobrimos uma série de questões, mas o que foi destacado é que a Europa precisa de se concentrar no crescimento regional, aumentar a economia do conhecimento e tornar-se mais competitiva. Interessante, porque toda a gente com quem temos falado diz que é preciso investir mais na inovação e nas tecnologias verdes para criar o emprego que precisamos. Da inovação desportiva em Eindhoven até à inovação alimentar e aos avanços tecnológicos na forma como viajamos. O segredo para encaminhar a Europa em direção a um futuro sustentável é investir no conhecimento e nas economias ecológicas. Isso também deve ser acompanhado por um conjunto de medidas diferentes. Uma está claramente relacionada com atividades de investigação e inovação. E, claro, é preciso trabalhadores qualificados. Trata-se de todo um conjunto que é decisivo para uma região ser bem-sucedida ou não. Por isso, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional destinou 85 mil milhões de euros para a inovação na Europa nos últimos 5 anos e vai investir 100 mil milhões até 2020 em inovação, investigação e no plano digital para pequenas e médias empresas. 38 mil milhões dos quais vão ser direcionados para a nova economia de baixo consumo de carbono. A questão central é saber onde queremos estar daqui a 20 anos. Será que cada país quer viver os últimos dias da segunda revolução industrial porque as energias são mais caras, as tecnologias mais antigas e as alterações climáticas estão a destruir o planeta? Ou daqui a 20 anos quer estar no caminho das energias renováveis, um dos pilares da terceira revolução industrial? Tudo isto na expectativa que todo o dinheiro que a União Europeia gasta através da política de coesão irá aumentar o PIB da UE em 1,7%. Mas o mais importante é que este foco na inovação cria mais emprego na Europa. Acredito que estamos numa transição maciça da era industrial para a era digital. Tudo pode ser repensado num mundo digital onde nos podemos ligar a milhões de pessoas e, em muitos aspectos, estamos a acelerar o processo com as nossas soluções. O problema é que não temos as capacidades de uma era digital. É nisso que temos de nos concentrar. É raro ouvir os diretores executivos, os académicos e os responsáveis políticos a concordar em alguma coisa. Absolutamente. Mas uma parte fundamental do nosso programa tem sido discutir as questões e as soluções, partindo dessas vozes também. É aí que deixam de concordar, mas pelo menos acreditam que a Europa pode sair destes últimos anos um pouco mais forte. Aqui estão os principais convidados do último ano e a sua perspectiva sobre os problemas que enfrentamos e as soluções que podem funcionar. A conversa sobre resgates ainda prevalece. Na Europa há também, talvez, uma tendência de recorrer aos fundos muito cedo. Em alguns países levanta-se a questão sobre o grande domínio de capital estrangeiro no seu território. As pessoas podem pensar que as empresas e os investidores estrangeiros estão a fazer sombra aos nacionais. Então, é necessário encarar esta situação dentro de um contexto mais amplo. Num país como a Itália, que está a envelhecer mais rapidamente do que muitos outros países, as necessidades de cuidados de saúde a longo prazo para os idosos é um trabalho muito exigente. A migração tem de fazer parte da resposta e, na medida em que a migração é desprezada, por vezes polarizar as diferenças é do interesse de alguns políticos.
Se pudesse ter influência sobre o BCE, podia responder de forma aberta e genuína. Claro que o BCE está a fazer o seu melhor para ter crescimento, apoiando a política monetária. Eu faria o que fosse necessário para restaurar o fluxo de crédito às pequenas e médias empresas, porque é aí que a criação de emprego acontece e nós precisamos disso. Será que o crédito está muito fraco por causa do ambiente económico geral, sobre o qual não se pode fazer muito? Ou terá a ver especificamente com os empréstimos que o setor bancário concede? Estamos a trabalhar nesse assunto, mas identificamos que os canais de crédito são algo que levanta uma série de questões sobre os nossos processos. Podíamos ter talvez insistido mais no facto que o ajuste não devia privilegiar os insiders, porque o ajuste está a provocar muito desemprego. E essa mensagem, diria que podia ter sido enviada com mais força. Os desafios, na minha opinião, são, antes de mais, serem mais inovadores, para compreenderem como produzir novos produtos que as pessoas gostam. O segundo é a criação de emprego e profissionais qualificados, boas pessoas. E o terceiro, a internacionalização. Podemos dizer muitas coisas sobre os europeus, mas a única coisa que não podemos dizer dos europeus é que são rápidos. Demoram o seu tempo, e isso tem a ver com a estrutura da Europa, que é uma construção incrível. Ir a Bruxelas, em vez de a uma determinada empresa e tentar ganhar flexibilidade para haver mais competitividade, é esse o caminho. É tudo em Real Economy. Pode rever todos os 24 episódios no nosso site. Esperamos que o programa o tenha ajudado a compreender a economia do seu mundo e o tenha influenciado. Obrigada, adeus.